Fala galera, beleza? Renan aqui da Tríade Motorsport. Galera, e hoje estamos aqui com este pequeno brinquedo Maverick V8 com motor 347 aspiradinho com veneno. Spoilerzinho do veneno ali, ó. Então esse carro é de um grande amigo meu. Nós recebemos aqui na oficina para fazer uma revisãozinha geral. Ele usa muito pouco o carro. Esses dias atrás ele veio comentar comigo tal que o carro estava dando uma falhadinha na hora de ligar e tudo mais. E que utilizava muito pouco carro e tudo. Então a gente conversando, nós decidimos trazer o carro até aqui para que seja possível realizar uma pequena inspeção, uma pequena revisão, uma verificação dos componentes para ver se está tudo ok. Então, aqui já efetuei uma desmontagem de parte do sistema de admissão, então os bicos já foram removidos, foram verificados, está tudo equalizado, tudo limpinho, tudo bonitinho, já foi feita a limpeza de bico. Nós vamos fazer a substituição dessas tampas de válvula da Edelbrock por tampas de válvula novas da Ford Racing. E aí já vou aproveitar para fazer conferência da regulagem de válvula. Que mais? Dar uma checada nivela, bobina, aquele basicão, né? Para tentar identificar aqui onde é a causa da falha. Nós já identificamos um pequeno problema nesse carro, que ele tinha uma bomba de combustível queimada. Ele estava utilizando duas bombas de combustível. Uma das bombas estava queimada e a outra estava funcionando. Mesmo assim, o carro ainda conseguia manter pressão de combustível, mas ele falhava. Não sei, eu sinceramente acredito que não era a única causa, a bomba. Por conta da falha constante, sabe? Então talvez se a gente tivesse queimado uma bomba, o carro ainda funcionaria, daria partida, ok. Talvez ele falhasse em uma situação de requisição de carga de motor, o que não estava acontecendo. O carro já dava partida falhando e ficava ruim de andar, falhando bastante. Aí tinha hora que ele dava umas cabeçadas, alisava, acelerava um pouquinho, depois falhava de novo. Então, ó o Gabrielzão aí. Dá um alô pra galera, meu amigo. Fala, turma. O Gabriel está na missão Passat. Está removendo a alma porque acho que ele vai instalar um pequenino intercooler nesse carro. Esse carro é dele, né? E é bom estar forjadinho. Então veremos um EA888 montado com turbina convencional, PT3, coletor de admissão, válvula Westgate externa. Essas peças aqui são todas do carro dele. Coletor de alumínio. Então seria um projeto de EA888 bem diferente. Mostrar para vocês aqui, ó. Mostrar para vocês o pequeno intercooler do menino Gabriel. É bem pequenininho. Dá pra ter ideia do tamanho da criança aí, ó. Então provavelmente vai ter que ser removida boa parte da frente desse carro ali para poder caber e encaixar esse intercooler. Mas voltando aqui no Maverick, até me perdi onde eu estava, o que eu estava falando. Então o carro estava falhando, né? Na verdade. E aí a gente já vai aproveitar para fazer uma revisão. Depois eu vou executar teste de cabo de vela, teste de bobina, teste de vela. Tem que remover as velas ainda. Então a gente tem um longo processo aqui para poder trabalhar em cima desse carro. Como eu estava falando, a bomba de combustível tinha uma bomba queimada, a gente vai fazer a substituição dessas bombas. Também tem um defletor que ele estava usando, que nós consideramos um defletor pequeno, para poder, na verdade não é um defletor, é uma união, um Y, sabe? Que unifica as duas bombas em uma linha só.
E nós temos a sensação, é claro que não existe nenhum estudo científico que comprova isso e tudo mais, mas nós consideramos um tanto quanto restritivo aquele sistema. E aí, ó o Chechel lá, dá um alô pra galera aí, Chechel. É, um tanto quanto restritivo esse sistema e aqui a gente costuma utilizar um sistema que nós fabricamos em aço inox, tudo. Cara, é bem simples assim, é como se fosse um Y que unifica as duas bombas de combustível em uma única linha para chegar e fazer a alimentação do combustível aqui na frente. De qualquer forma, as bombas serão substituídas, tá? Aqui a gente também tinha um problema que as bombas que estavam aqui, como esse carro usa muito pouco, o dono dele anda muito pouco, esse carro fica muito tempo desligado. E as bombas que estavam aqui, elas não têm um sistema estanque. Então, com o tempo, esse combustível acabava retornando para o tanque lentamente, porque as bombas ficam em um nível mais alto, o cash tank do carro ficava aqui. Como o nível da bomba está acima do nível do tanque, por gravidade, esse combustível que estava na linha é forçado a retornar para o tanque. Como esse carro ficava muito tempo parado, esse combustível retornava para o tanque e a bomba de combustível ficava completamente seca. Eu tenho até um vídeo, vou colocar aí para vocês verem. Quando eu desmontei a bomba, esse carro estava uma semana parado aqui na oficina. É, Quando eu desmontei as bombas, a linha estava completamente seca, não tinha uma única gota de gasolina no sistema e não há bomba no mundo que resista a esse tipo de situação de combustível seca, combustível seca, combustível seca. Isso daí detona a bomba, galera. Com o tempo ela vai acumulando sujeira, vai entra oxigênio, começa a oxidar os componentes e tudo mais. Então, seria necessário a substituição da bomba, já para a gente poder resolver esse problema. E também a questão desses tanques, sabe? Nós optamos por mudar o modelo da bomba e colocar uma bomba com estanque, que ela tem uma válvula unidirecional no seu interior, então o combustível que preencheu ali uma vez, ele não retorna mais para o tanque e essa linha, independentemente do tempo que esse carro fique parado, ela vai ficar cheia de combustível por mais tempo. Isso garante um tempo de vida útil, né? Uma vida útil para esse componente de muito maior. O que mais vamos pensar aqui um pouco? Bom, fora isso, esse sistema das bombas, nós vamos trabalhar então com fazer a substituição das tampas de válvula, trocar a junta da tampa de válvula, verificar a regulagem da folga das válvulas, do comando. E depois de tudo montado, o carro vai para o dinamômetro para a gente verificar e provavelmente vai ser necessário realizar alguns ajustes no mapa. Esse carro tem injeção programável, uma FT450 da linha Power FT, e é um carro bem completo. A ideia inicial aqui do dono, quando ele montou o carro, era dar uma brincadinha no final de semana, numas corridas no prep. Então o carro tem line lock, tem o sistema de nitro. É bem bacana, cara. Tem um bom potencial aqui para ser muito divertido na hora de andar numa pista ali no final de semana. Provavelmente logo nós veremos este simpático Maverick andando nas arrancadas aqui na nossa região, provavelmente Sorocaba, para dar uma brincada, né? Para o dono se divertir um pouco. Aqui no motor, cara, basicamente é um Ford Racing, tá? 347, tem cabeçote de alumínio já. Esse cara aqui, coletor Edelbrock, corpo de borboletas quadrijet, né? Da Holley, maravilhoso. As tampas de válvula Edelbrock serão substituídas por novas tampas de válvula da Ford Racing. E é isso aí, galera. Eu vou deixar o celular filmando aqui e aí vocês vão acompanhando a desmontagem, toda a montagem aqui desses componentes. Belezeira? Enquanto rola o Maveco, rola aqui também. Ó, Gabriel na missão de colocar um intercooler aí. Que é bem pequenininho o intercooler que ele escolheu. Que a ideia desse carro é um certo
uma certa potência até alta, sabe? E é um carro pensado em rodovia, para acelero de rodovia, para segurar, então precisa ter um intercooler eficiente, né? Aí, então aqui provavelmente vai ter que desmontar tudo, vai tirar o intercooler original, a gente vai ver se consegue deslocar um pouco para trás isso daqui e encaixar o intercooler, aí fazer alguns pequenos recortes na alma do para-choque para poder prender. Que coisa mais linda, fala a verdade. Os balancinhos roletados, velho. Cara, que coisa linda. Sem palavras. Então, galera, só para pontuar, esse carro não foi montado pela gente, tá? Eu tô trabalhando no carro agora, mas esse carro, essa mecânica não foi montada por nós. Mas foi uma mecânica absolutamente muito bem montada. Foi feita pelo pessoal lá da MHP, no Sul. E, cara, um trabalho excelente. Você vê a mecânica montada há um bom tempo já, não tem um vazamento, nada, sabe? Tudo ajustadinho, o funcionamento do motor muito bem redondinho. Então, muito legal, é muito satisfatório ver esse tipo de trabalho. Da mesma forma, parte de injeção eletrônica aqui, eu não sei quem faz a parte de elétrica para eles lá, mas também outro sistema que foi muito bem montado. Você vê a placa de relé, o raciocínio por trás da montagem, todo o chicote, tudo identificado, tudo bem montado, sabe? Então é muito legal quando a gente tem esse tipo, quando recebe esse tipo de carro assim. É bacana porque a gente se espelha nesse tipo de serviço e vê que o nível lá fora é alto e a gente também se preocupa em manter esse mesmo nível de trabalho aqui dentro da nossa oficina. Então aqui já foi removida as tampas de válvula, agora eu vou aguardar o Leozão para ele poder vir aqui e checar todo o, a regulagem dessas válvulas para ver se não tem válvula enforcando, se não tem nada fora do esperado, tá? A regulagem de válvula desse tipo de carro é uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, então vou deixar para quem manja, né? O Leozão aí no caso. E ele vai checar a regulagem e verificar se está tudo certo. Tem que colocar todos os motores, é feita a regulagem individualmente, cilindro por cilindro. Tem que colocar o cilindro na posição certa para poder aliviar a válvula e ele conseguir passar o calibre para ver se está dentro da folga esperada e tudo mais. Então, deixar para quem entende. Agora eu vou seguir aqui no processo de desmontagem, vou remover as velas. Tive uma pequena surpresa em uma das velas, dá para ver ali, ó. É a única que está assim. Então eu vou remover as velas para a gente dar uma checada. Como vocês viram aqui, tem uma única vela que está bem zinabrada, bastante zinabre nela. A vela aqui do cilindro 5. Então ela está bastante enzinabrada. Não sei, provavelmente nela deve estar com algum problema de faísca. O que eu vou fazer agora a seguir é remover as velas e eu vou vir testando vela por vela. A gente faz isso com a própria Futec, tem um modo de diagnóstico ali, a gente consegue testar os componentes. Então eu vou fazer um pequeno disparo e verificar se tem faísca, se não tem e tudo mais. Só para a gente já descartar a bobina e descartar cabo de velas. Os cabos de vela aqui, a título de curiosidade, são Ford Racing. Cara, que carro legal. Aqui a Holly, vamos ver os... o sistema de acelerador está desmontado. Mas é isso, galera. Vamos seguir aqui com o processo.
Bom, não sei como é que tá o áudio, vocês viram que chique, agora a gente tem microfone. Então, é... então galera, as tampas de válvula removidas. Agora nós podemos ver esta linda imagem de balanceiros roletados deste belíssimo motor V8. Então, cara, tudo muito bonito, os balanceiros, tudo muito bem montado, tudo certinho. Já removi as velas também. Não gostei muito da situação das velas. Então tá aqui, galera, a bancada. As tampas de válvula que estavam lá, as novas tampas de válvula que vêm, com seus devidos filtros de respiro, tá? Os defletores do respiro estão aqui. Então, as juntas das tampas de válvula nova, as juntas de cortiça, as velas, tá? Então, a gente vê, elas estão bem úmidas, carbonizadas, sabe? Algumas já não estão tão úmidas assim, tem umas que estão mais secas. De qualquer forma, acho que convém um joguinho de velas novos para esse carro, né? E os parafusos da tampa de válvula, alguns parafusos da admissão que a gente tem, as bombas que estavam lá, as bombas que vão ser instaladas agora, o antigo filtro, que também tinha bastante sujeira, e deixa eu abrir aqui para vocês poderem observar. Aqui, ó. A sujeira estava passando pelo elemento filtrante. Esse filtro é um filtro de inox, tá vendo? Tem bastante sujeira que ele chegou a segurar ali no meio, ó. Dá pra ver, tá vendo? De qualquer forma, a gente vai usar um filtro da Metal Horse, que é uma marca que a gente costuma trabalhar bastante aqui. E um filtro de 10 micras, então, apesar dele ter um elemento filtrante bem mais fino e segurar mais partículas, ele ainda assim é um filtro de alta vazão. Então a gente vai fazer substituição. Eu estou aguardando chegar um filtro que ainda não chegou, mas dá para chegar entre amanhã e sexta-feira. Então nada muito fora do normal. Agora eu vou montar o Y, né, a união de linhas ali, não sei como posso denominar isso. O pessoal costuma chamar de divisor de combustível, flauta de bomba, flauta divisor, a Y. Então, basicamente, todas elas têm a mesma a função, que seria unificar duas saídas de duas bombas em uma única linha de combustível. E alimentar, aqui no caso são duas flautas, né? Que ele passa por um lado, dá a volta, volta pelo outro e encontra a restrição no dosador, que é onde faz a regulagem da pressão de combustível. Então eu vou montar essa linha e o que mais? Montando essa linha, já vou instalar as bombas no carro, vou preparar também essas belíssimas tampas de válvula da Ford Racing para serem instaladas no carro. Então a gente passa uma pequena cola aqui na tampa de válvula, a gente cola a junta de cortiça na tampa de válvula, tá? Então deixa ela colada, bem pressionada aqui assim, para ela colar. Depois que ela colou aqui, a gente parafusa lá sem cola, tá? No cabeçote. E aí a gente consegue esmagar de uma forma perfeita. Exatamente como estavam a montagem aqui da MHP, neste mesmo padrão que nós fazemos aqui, tá? Então, pode ver que o carro não tinha uma gota de vazamento de óleo no cabeçote, na tampa de válvula. Beleza? Então, vou pôr o celular para gravar aqui, vou cortar o defletor e vocês vão acompanhando aí o rolar da carruagem. É isso aí, galera. Continuamos aqui. Aí, ó. Divisorzinho. Na soldinha. Isso daqui é a união de linha, tá? As bombas novas estão ali, já montadas. E agora eu tô só fazendo o
o Y, né? Divisor, meia flauta, sei lá como é que chama isso aqui. A galera coloca tantos nomes, né? Mas a união para sair uma única linha, né? Finalizado, galera, difusorzinho, todo soldado, purgado na interna, pra não ter problema de vazamento. É, fica bem bonitinho, né? Eu gosto. E aí ele vai assim, ou assim. Preciso ver que eu deixei um ângulo aqui na ponta, ó, porque o filtro é mais alto, tá num ponto um pouco mais alto. E ele fica viradinho pra cima, sabe? Mas é isso aí. Agora sim, galera, agora sim. Agora sim. Agora sim eu gostei. Bom demais. Então tudo no jeito, pessoal. Finalizando por hoje. Bora descansar. Esse horário a mulher já começa a pegar no pé, né? Passei um pouquinho do horário. Cansado, tá na hora de descansar. Então por hoje finalizamos, né? Foi feita toda a parte de desmontagem, tirei todas as velas. Provavelmente essas velas aqui vão ter que conferir. Amanhã eu venho montando tudo, vamos colocar a bomba no lugar. Provavelmente, não sei se chega amanhã ainda o filtro. Aguardando o filtro chegar. De qualquer forma, eu já vou montar as bombas no lugar, deixar a parte elétrica das bombas toda montada, e vou aguardar o filtro. E vou verificar as velas, falar com o dono do carro para ver se ele vai querer trocar essas velas. Pô, vai ter que trocar, não tem muito o que fazer. E vou deixar no jeito também as tampas de válvula, para a gente poder fechar lá e... Na verdade tem que aguardar o Leozão ainda, mas eu já vou deixar colada junto aqui, que nem eu tinha falado. Belezeira, galera? É isso aí. Muito obrigado por assistirem até aqui o final. Quem ficou até o final, guerreiros que são. Não se esqueçam de inscrever aí para dar uma força. Curte o vídeo. Manda para quem vocês acreditam que vão gostar do nosso conteúdo. O conteúdo é simples, mas a gente faz de coração. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima.